Amados irmãos e amadas irmãs, hoje a expectativa era darmos continuidade ao estudo sobre Mateus 28:19, apresentando o bloco 15. No entanto, o rumo foi alterado. Logo no início da semana, enquanto lia um artigo sobre a salvação, recebi um direcionamento incontrolável para trazer-lhes alguns comentários a esse respeito. Talvez minhas palavras venham a parecer repetitivas no seio da congregação de Deus, mas muito provavelmente trarão esclarecimentos e advertências a muitas pessoas de fora que ainda não têm proximidade significativa com a sã doutrina. A expressão sã doutrina, recapitulando, é mencionada várias vezes na Bíblia e refere-se a um conjunto de ensinamentos santos, puros, corretos e saudáveis encontrados nas Escrituras Sagradas. A sã doutrina é considerada como a verdade de Deus revelada por Ele às pessoas que o amam, adoram e servem genuinamente. É a verdade revelada pelo Altíssimo Deus para orientar a vida das pessoas crentes como nós e promover a comunhão com Ele. Devido à imensa, gigantesca carga de imperfeições existentes em nós, não temos nem podemos alcançar o conhecimento pleno de toda a verdade absoluta de Deus, algo que somente Ele tem. No entanto, nós, servos e servas do Altíssimo Deus, precisamos obter o entendimento dos elementos indispensáveis da verdade libertadora e praticá-los para podermos alcançar a vida eterna. Vocês perguntarão: isso é possível? Ouçamos o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1ª carta a Timóteo 2:4. Deus quer que todas as pessoas tenham vida e retornem ao conhecimento da verdade. Convido agora vocês a percorrerem comigo o núcleo fundamental da sã doutrina, pois esse cerne deve ser compreendido e posto em prática por toda pessoa verdadeiramente crente. Trilhemos a partir de agora 3 verdades cruciais que devem estar internalizadas em nossos corações e em nossas mentes, mas que o diabo vem removendo da humanidade para afastá-la de Deus. A primeira grande verdade mandatória para a nossa redenção. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, indivisível, todo-poderoso, sempiterno Criador e absoluto soberano de tudo o que há, que em si mesmo expressa a plenitude inatingível do amor, da verdade e da justiça. Vamos agora ler a fundamentação bíblica pertinente ao que acabei de falar, a essa primeira grande verdade. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deuteronômio 4:39. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só Iá é Deus, em cima, nos céus, e embaixo na terra. Nenhum outro há. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, Iá, nosso Deus, é um. Deuteronômio 10:17. Pois Iá, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível,
que não faz acepção de pessoas, nem aceita subornos. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são julgamento. Deus é a firmeza, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Isaías 44, 24. Assim diz Iá, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou Iá, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Salmos 100, verso 5. Porque Iá é bom e eterna sua misericórdia, e sua verdade dura de geração em geração. Primeira carta de João 4, 16 a 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisso, seu amor é aperfeiçoado em nós, para que estejamos confiantes no dia do julgamento. Porque, como ele era, nós também somos neste mundo. No amor não há temor, mas o amor completo lança fora o medo, porque o medo é perigoso. Ora, aquele que teme não é completo no amor. Portanto, amemos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Salmos 33, 6. Pela palavra de Iá foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ou seja, a palavra de Deus é precisa e tem a perfeição do Criador. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, a qual é a bússola de todas as pessoas crentes. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque, ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach. Passemos agora à segunda grande verdade mandatória para a nossa redenção. Conhecer a Iá como o único Deus, vivo e verdadeiro, e seu Filho unigênito, Yeshua HaMashiach, como seu enviado. Vejamos as referências. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê continuamente não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. A vida eterna, amados irmãos e amadas irmãs, consiste basicamente nisso: conhecer que Iá é o único Deus vivo e verdadeiro, e que nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, seu Filho unigênito, é seu enviado plenipotenciário. Vamos recordar agora o plano de redenção de maneira sintética, porém compreensível, gerado pelo Criador. Remontemos primeiro à criação do ser humano. O ser humano
foi criado pelo Altíssimo Deus em estado de perfeição. Rejeitou sua direção, dando ouvidos a Satanás. Em consequência, perdeu a graça e a perfeição. Tornou-se um ser caído e com tendência a praticar o mal. Daí surge o plano de redenção, que é colocado em marcha. O sempiterno Criador, por ilimitado e incondicional amor e infinita misericórdia, elaborou um plano perfeito de redenção ou restauração, cuja pedra angular é a remoção do pecado, que entrou no mundo por um homem, por meio de outro homem perfeito, seu próprio Filho unigênito, que ele enviaria à terra. Esse enviado foi prometido desde a primeira fase da Bíblia e exaustivamente anunciado pela voz dos profetas escolhidos ao longo de muitos séculos, período em que foi empreendida meticulosa preparação da chegada desse ungido santo. Durante o tempo determinado de sua permanência na terra, esse emissário divino, ungido ou Mashiach ou Messias, ensinou tudo o que é necessário para recuperarmos a incorruptibilidade e retomarmos nossa comunhão com nosso Pai Celestial. Em João 3, 33, 6, aprendemos que aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus deu-lhe o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho continuamente tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em Marcos 16, 16, ocorre o seguinte registro: quem crer e for imerso ou batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em Mateus 28, 18, está relatado: e chegando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa verdade é explicitada e confirmada na garantia dada pelo Senhor Yeshua ao seu companheiro de madeiro: estarás comigo, ou melhor, serás meu no paraíso. Continuando a descrição do plano perfeito de redenção. Concluído seu ministério e tendo constituído um conjunto de discípulos diretos, o Mashiach terminou sua missão expiadora, oferecendo-se para o sacrifício final, de efeito suficiente, definitivo, eficaz e insubstituível no madeiro. 3 dias após sua imolação, ele voltou a andar sobre a terra por 40 dias e muitos tiveram a oportunidade privilegiada de interagir com ele e conhecer o corpo restaurado, glorioso, que nosso Pai Celestial nos reserva. Finalmente, ele ascendeu aos céus para assumir seu lugar à destra de seu Pai, nosso Pai Celestial, perante múltiplos espectadores, ocasião em que ele lhes ordenou que colocassem em prática sua doutrina e aguardassem seu retorno para a grande regeneração de sua congregação e reunião com ele. Leiamos a confirmação bíblica de tudo isso em 1 Coríntios 15,
3 e 4. Porque, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Mashiach morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Continuemos. Leamos também os versos 20 e 21. Mas, de fato, o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E continuemos em 1 Coríntios 15, versos 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E também precisamos ler 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor Yeshua HaMashiach descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram no Mashiach serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor Yeshua nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Continuando a falar sobre o plano de redenção. Em arrependimento, o ser humano é salvo unicamente, segundo a graça de Deus, pela fé no sacrifício vicário do Senhor Yeshua HaMashiach. Porque aprendemos em João 14,6, disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Na sequência, sendo justificado, o homem deve crescer na santificação, produzindo os frutos da obediência e de amor. E então, regenerado pelo Santo Espírito de Deus, torna-se filho de Deus por adoção. E na segunda vinda do Senhor Yeshua HaMashiach, o ser humano será ressuscitado em corpo glorioso, bem entendido, aquele que tiver sido redimido. Um corpo glorioso, incorruptível e eterno, semelhante ao dele. E concomitantemente ocorrerá também a regeneração do mundo, a chamada nova terra. Passemos agora à análise da terceira grande verdade mandatória de nossa redenção. Há um só Deus, e ele outorgou um conjunto perfeito e harmonioso de instruções que revelam seu caráter e sua soberana vontade ao seu povo eleito. Esse corpo normativo, a Torá Sagrada, é constituído por mandamentos, juízos, estatutos, mandados e ordenanças, sendo que sua porção mais conhecida são as 10 palavras principais da aliança, ou 10 mandamentos de Deus, que ele escreveu em 2 tábuas de pedra, as quais foram entregues ao seu servo Moisés. Não me alongarei na exposição deste extenso tema, mas deixo em aberto a possibilidade de ministrá-lo em outra ocasião.
Contudo, algumas passagens bíblicas devem ser relembradas a esse propósito. Salmos 119, 142. Tua justiça é uma justiça eterna, e tua Torá é a verdade. Nesta altura, alguém pode estar perguntando: o que acontecerá com a pessoa que não guardar a Torá? Repassemos a pergunta ao apóstolo João, que nos responde em duas passagens fundamentais do livro Apocalipse. Primeira passagem, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Yeshua. Apocalipse 22, 14. Abençoados aqueles que praticam seus mandamentos. A autoridade deles será sobre a árvore da vida, e entrarão na cidade pelo portão. Amados irmãos e amadas irmãs, pensem atenta e profundamente sobre esta questão. Pratiquem continuamente os mandamentos de Deus, conjuntamente com a fé de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, porque de outra forma estarão distanciando-se em definitivo da vida eterna e caminhando decisiva e fatalmente para a condenação irreversível. Amém. Amém.